Graça e paz, meu irmão. Subira, paz, meu querido. Tudo bem? Tudo certo aí? Tudo certo, graças a Deus. E os Estou te ouvindo, projetos? Bira. Está fechado o seu aí. Abriu o Fala aí, Bira. microfone? Agora foi. E aí, meu irmãozão? Como diz, eu sou novo nisso aqui. Rapaz, também estou penando aqui, ó. Ai, Pastor Jackson Matias. Pastorzão, Jackson, galera aí. Aleluia. Amém, Pai do Senhor. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Bira, tu fala tudo... da onde mesmo, Bira? Que tanto, eu vou me acostumar minha cabeça, cara, não guarda. Mauriti, Ceará. Ceará. Como que é o nome da cidade? Mauriti. Mauriti. Não é de mal, não, viu? Porque o cara fala aqui que aqui começa ruim porque já tem um nome de mal. Gente, dá essas coisas. Não, e pior que eu vi foi de um pastor isso aí, viu? Misericórdia. O Jackson fala da onde, meu pastor? Jackson. Vila Nova Tarrafas, Ceará. Ceará também, né? É 4 horas daqui, né, pastor? Mais ou menos? São umas 4 horas daqui. É, umas 4. O Calhau é Nova Olinda? Nova Olinda, pastor? Fica próximo de Nova Olinda. O Calhau está no Ceará também, 50 quilômetros. 50 quilômetros de Nova Olinda. É o ponto de referência de comércio? Seria Nova Olinda? Adilto, Paz. Nova Olinda é uma cidade bem localizada aqui próximo do Crato. Seria para recurso Crato, então. Ah, tá. Pai do Senhor, minha irmã Adriana. Rapaz, chega essa hora, a gente já tá um bagaço, né? Tava na oração da igreja, rapaz. Acabou agora, acabei de... Segunda-feira para minha mulher, chegou outra hora, você já me esquece, porque meu corpo já foi entregue. Só leva o corpo, Jesus, porque a alma leva a alma, porque o corpo já foi, Senhor. Não, eu tô com um bebezinho aqui de 2 meses ainda. Que maravilha. Tô com 6 anos aqui, que é mais fácil, mas de 2 meses. Tem dia que, meu irmão, parece que só ataca a cólica essa hora da noite. Berreiro danado. E fica só na expectativa, né? Fica ligado aqui. Mas Deus é bom. Eu vim na cólica só na hora que meu pai tá coçando. Rapaz, falei, meu Deus, não é possível, garoto. Você tem um dia inteiro para ter cólica, só até a noite. Ah, pastor, é desse jeito aí, meu irmão. Mas é a nossa Adilto, alegria, né? Adilto, você tá onde mesmo? Eu estou em Ji-Paraná, Rondônia. Rondônia. Aqui Região também tá norte. perto. Aqui, ó, o Calhau também tá perto de mim. Calhau também, né? Isso. Calhau tá perto de mim. Calhau tá perto. Tá... Em São Velho, Calhau? Não é Missão Velha, não. Calhau tá Abaiara. Abaiara. Ceará também, aqui perto. Nós estamos no ciclo. Eu acho que eu e o Calhau estamos mais próximos do ciclo do Padre Cícero. Né? Abaiara. Aqui, contar uma experiência de nós começarmos, nós temos aqui fazendo visita. Aí eu cheguei numa igreja, na casa de uma senhora aqui, aí tô vendo assim um altarzinhozinho, aí tinha lá Padre Cícero, o lenço da Universal, não, da Mundial, e o lenço da Universal. Aí eu falei assim, aqui é assim, acende a vela para Deus, o diabo quer atender primeiro, obrigado. Não, e é um misticismo assim, comum, meus irmãos, é comum aqui. A pessoa vai para a igreja, dá paz do Senhor, tudo bem, meu irmão, como você está?
Não, impressionante, porque os caras estavam falando numa das lives que a gente fez, que, por exemplo, a questão do Padre Cícero é mais pesada, porque, tipo assim, ele andou aí, né, cara? Não, ele é de Juazeiro, ele Ele é de causou guerra. então, assim, Aparecida, né, tem essa mística, ela teve e tal, mas, pô, o cara... Apareceu, né? Ele, não, esse é o vivo, ele era vivo. Então, Né? deve Aqui ser... conta a piada entre o mundo cristão que depois que ele morreu, aí o cara andando com a imagem dele, um bêbado parou e perguntou assim, uai, quem é esse aí? Aí, rapaz, você não conhece Padre Cícero, não? Ele morreu, foi enterrado em Barbalha, apareceu aqui. Ele falou, uai, ele era um tatu, é? Foi enterrado, apareceu lá. Quem tiver experiência de vir, se vocês forem na casa, que é um museu, a casa dele, tem uma sala lá que tem todas as imagens de Maria do mundo. É mesmo? Todas as imagens de Maria do mundo. Caramba. Ele foi, na verdade, ele foi mais um político do que um padre, na verdade. Meu Deus, olha que coisa, né? Ele mandava todas as igrejas que da católica aqui da região do Cariri, que tem uma torre com relógio, foi ele que mandou pôr. Caramba, é mesmo? Olha. Ele mandava, ele fez. A história dele, ele assim, ele foi muito de matar. Eu conheço a cidade aqui, tem uma cidade aqui chamada Brejo Santo, é uma das cidades maiores também, depois do círculo de Cajubá, né, que é Crato, Barbalha e Juazeiro, né? É uma das cidades grandes aqui. Para os irmãos terem ideia, a igreja, para ter um Monsenhor na Igreja Católica, ela tem que ter mais de 120 anos. E Brejo Santo tem um Monsenhor. E ele, quando o Evangelho chegou lá, chegou com os Gideões, né? Que tá aquela bíbliazinha pequenininha. O padre soltou um carro de som dizendo: quem recebeu a Bíblia dos bodes, trazer para a porta da igreja para queimar. Que isso, irmão? Olha, meu Deus. História. Tem uma irmã lá que ela tem mais, eu acho que ela tem hoje já tem os seus 89, 90 anos, a primeira convertida ao Evangelho em Brejo Santo. E ela fala que o padre soltou o carro de som e ela ficou curiosa. Por que o padre está chamando aqueles homens de bode? O que tem na Bíblia deles? E ela converteu lendo a Bíblia. Olha só, tremendo, né? É um povo muito devoto, né? O povo, assim... Nossa! Um povo, assim, bem fervoroso mesmo, né? Muito, meu irmão, muito. Aqui nós temos, aqui na cidade, aqui tem uma... na região tem o tal do Coração de Maria, é muito forte. Uhum. E aqui tem a Mãe Rainha, que aqui na cidade o povo anda a pé, vai para lá a pé. E nesse mês de junho, maio, junho, tem as coroações, né? Então, a coroa santa, aí põe as crianças para vestir de anjo, e custa caro para a criança estar lá do lado da imagem, lá, vestido de anjinho. É caro. A família paga caro para ter esse privilégio, né? Meu Deus, é complicado, né, rapaz? É realmente... luta, meu irmão, é luta. Você luta com as trevas e você luta com a mente das pessoas, porque as pessoas ainda ficam, mesmo estando na igreja, mesmo estando congregando com você, ainda tem o pezinho. Sim. Lá ainda na igreja católica, e você tem que lutar, e você conta com oração, porque você não vence falando, porque Sim. é normal. Misericórdia. Amados, vamos começar a nossa reunião aí, já são 10h30. Pedir para a nossa missionária Valéria estar orando aí pelo nosso início dessa reunião, para que o Senhor nos conduza aí e realmente seja, de fato, aquilo que a gente necessita ouvir, né, nessa noite, compartilhar. Amém? Amém. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença. Amém. Te louvamos, Senhor, por esse tempo aqui. Estamos começando. Pedimos que o Senhor esteja
falando aos nossos corações, que as trocas de experiências, que as histórias, Senhor, que serão contadas, seja para edificação de cada um de nós, Senhor. Que teu Espírito Santo possa nos ensinar, possa nos orientar, possa nos conduzir em todas as coisas. E que tudo, Senhor, que aprendermos aqui, seja para a glória e o louvor e o crescimento e o avanço do teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós estamos, a partir de hoje, estaremos gravando, né, essas mesas, até para, eu vou colocar na nossa canal do YouTube, que é da Missão Tribos, e ali vai ficar, né, às vezes a gente quer lembrar um assunto que a gente conversou, que seja para nossa edificação, é o propósito, né, um dos propósitos da mesa é edificação, fortalecimento, e realmente aqui nós estamos aqui, né, com pessoas aí que têm levado uma vida séria diante de Deus, e então vai ficar ali gravado para a gente. Deus pesa, vira a câmera. É isso, o pessoal que tiver com o microfone aí. Queridos, quem que está aqui pela primeira vez, levante e coloca a mãozinha assim aí no... Tem uma mãozinha aí. Estou para a segunda. Oi? Estou para a segunda vez. Segunda vez, amém. Quem é a primeira vez aí? Daniel. Amém, meu irmão. Tu fala de onde, meu irmão Daniel? Pai, Senhor, irmãos, Paz, querido. eu falo da cidade do Barro, no Ceará, sou missionário aqui, a gente está no processo de plantação de igreja. Outro cearense, glória a Deus. Rapaz, Está mais perto de mim ainda. Tá. Onde você tá, Varão? Mauriti, Ixi, tá do lado aqui da gente. do lado. Gente, eu tô aqui no... Na época da Copa, podemos trocar figurinhas. Olha aí, ó, dá certo, viu? Então, eu sou o Daniel, né? Eu tô aqui no sertão do Ceará agora, mas estou no sertão brasileiro há 9, 10 anos, passando por Garanhuns ali, Lagedo, na verdade, né? A gente fez trabalho de plantação de igreja ali em Lagedo, em Pernambuco, próximo a Garanhuns. Um trabalho forte com criança, né? Hoje eu trabalho com esporte, com futebol, e através do futebol a gente consegue entrar dentro das casas, discipular famílias, né? E discipular bairros. Hoje eu estou num distrito agora, distrito de Ara, que menos de 1% é cristão. O irmão Kalel, que está aí, que me convidou, ele conhece o trabalho que a gente está fazendo aqui. glória a Deus. E glória a Deus. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, eu ouvir, né, das experiências que os irmãos têm aí para compartilhar. Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer um jabá aqui, um jabazinho aqui. A gente começou um treinamento missionário aqui, queridos. É um treinamento, ele é 100% free, né? 0800. E foi um material desenvolvido pelo pastor Márcio, muito interessante, já fruto de pesquisas mesmo, sabe? São 5 módulos, são 5 livros separados que vão tratar sobre missões mesmo, né? Por exemplo, os livros são Crônicas no Deserto, Reflexões, Apaixonado por Missões, Igreja Local e Missões, Choque Transcultural, Costumes e Culturas, são os livros. E os módulos são Base Bíblica para Missões, Desafios nas Missões, a Igreja em Missões, Antropologia em Missões e Religiões Mundiais. É um material muito interessante, cara, porque isso é um material que ele, junto com outros livros, ele juntou todo esse compilado de material. É um material bem sintético, mas, assim, dá margem para muitos assuntos, assim, e todos os assuntos praticamente que a gente lê ali, quem fez curso de missões ou treinamentos, é tudo muito familiar, né? Então, esse curso acontece toda sexta-feira, de forma presencial aqui no estado do Rio, mas online também. Então, a gente faz uma sala como essa, então eu vou estar ministrando o curso ali,
E quem quiser participar online vai participar. Tem uma prova por mês. No final do curso, a gente vai até dar um certificado ali para, né, como conclusão do curso. Obviamente, é um treinamento, né, um curso, né, não é uma escola de missões, é mais para a gente assim, tá falando sobre missões e trocando também informações em relação a isso. Teve a primeira aula já semana passada, então toda sexta a gente está fazendo de 8 às 10 da noite. E ali no meio a gente vai colocar um espanhol também, né? A gente está trabalhando com os missionários lá do Paraguai, que são uruguaios, vão nos estar dando algumas questões bem práticas de campo mesmo, que a gente, por exemplo, está indo agora em agosto. A gente já tem um acompanhamento no Paraguai já há alguns anos, e é o nosso país-alvo, né, particularmente aqui. E a gente vai estar falando sobre coisas bem práticas, né? Por exemplo, até ali fala o Guarani. Então, por exemplo, abacaxi, você não pode chegar lá e pedir um abacaxi, porque abacaxi, em Guarani, ele é meio uma palavra um pouco que não soa bem, né? Por exemplo. Então, dá um exemplo bobo aqui, mas você vai chegar lá, me dá uma concha de feijão. Pode, concha, em espanhol, é uma palavra também que não é bem-vinda, né? Então, assim, esse estoque a gente vai dar no curso é sobre coisas muito básicas. Então, assim, alguém quiser aí, você conhecer alguém Eu que... assisti a aula que foi gravada. A senhora assistiu? Assisti. Eu achei muito interessante. Quer dizer que, se eu quiser, eu posso participar online, né? Pode. Eu gostei Sim, muito, achei interessante. isso. Até quem não puder, vamos supor, Bruno, na sexta eu não consigo tão online que eu tenho compromisso, mas se você quer participar, assistindo às aulas e fazer as provas, também está tudo certo. Aí o intuito aqui, irmão, é troca de formação. O intuito Beleza. aqui não é assim, entendeu? É realmente a gente estar conectado, a gente está falando sobre assuntos relevantes a missões e crescer, né? Crescer na graça e no conhecimento é muito bom. Amados, a gente teve ontem o DIP, né? Eu vi que alguns aí de vocês fizeram. Todos aqui conhecem o DIP? Quem não conhece o DIP? Alguém não Não conhece? conheço. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida, né? Uma vez no ano, após Pentecostes, é o primeiro domingo após Pentecostes. Já é um movimento de um polonês, né? Que com o codinome Irmão André, já há quase 40 anos aqui no Brasil. Todo ano é celebrado, é um dia de intercessão pela igreja sofredora, né? E é muito interessante que a gente acaba falando sobre problemas que a gente às vezes não faz nem ideia, né? Claro que a gente que está envolvido com missões, a gente tem essa lente mais apurada, mas a cristandade, no modo geral, às vezes fica parte disso, né? Então, é um momento, um memorial de a gente estar lembrando, e foi esse domingo agora, foi tremendo, né? A gente faz a parte da manhã, que eu considero assim até mais importante, que a gente vai ali para interceder mesmo, para, né, chorar aos pés do Senhor. E é um momento muito lindo, né? Então, depois a senhora pode estar pesquisando para estar fazendo essa vivência. Queridos, eu trouxe um tema hoje, eu queria ouvir dos irmãos aí, de verdade. O tema da nossa mesa hoje, que seria a internet no campo missionário, né? Pensando nessa questão, como que os irmãos têm tirado proveito, por exemplo, da internet, né? Porque a gente vê que depois da pandemia, né, uma coisa recente, houve um boom, assim, né? Uma questão até da questão de compras mesmo. Por exemplo, você comprar, por exemplo, uma caixa de Bíblia, você tinha que, sei lá, mandar uma mensagem para a Sociedade Bíblica e alguma questão nesse sentido para você adquirir ou materiais de apoio, ou essas questões. E depois da pandemia, isso ficou muito mais acessível, mais fácil, né? E a questão também de divulgação dos trabalhos. Como que no campo, aí vocês que estão aí, né, digamos assim, têm tirado proveito da internet, né, nessa questão de divulgação, até mesmo, né, da questão do sustento mesmo, né? Antigamente, eu que não sou velho no evangelho, tenho 16 anos, me considero um novo convertido, mas eu me lembro que naquela época, em 2011, 2012, a gente tinha o hábito de mandar os folhetos informativos, né, para as igrejas, trabalho de missões,
E, cara, hoje em dia, com a internet, isso tudo ficou muito mais express, assim, né? Ficou mais rápido e mais dinâmico. Queria ouvir de vocês aí o que vocês têm, assim, tirado de proveito da internet em relação a essas coisas. Quem quer falar aí? Vocês me provocam a falar. Aí, Bira, pô. Eu fico calado. Deixa eu só. Mas vocês me provocam a falar. Bom, eu digo que eu sou bem cru na questão de internet. Não sou, eu já conheço pessoas muito mais expert na internet para trabalhar em divulgação, essas coisas. Mas eu vejo que o recurso ficou muito interessante, porque hoje você tem uma comunicação rápida, né? Aqui nós temos quantos já na sala, então nós temos uma comunicação muito mais rápida. Sim. Nós temos muito mais privilégios de passar, de conversar. Tem uma irmã que está aqui, é a Gleice, e a Gleice, o pastor que fez o trabalho com ela, eu conheço ele, e um dia depois, na terça-feira passada, eu conversei com ela, e o pastor é meu amigão, faz só muito tempo que eu não tenho comunicação com ela. Ela fez a intercalação de intercalar nossos números de novo, nós conversamos mais de 10 anos sem ver o pastor, e eu conversei com ele depois em áudio, conversando com ele ao vivo, sem gastar um interurbano, que seria no dias de hoje, passado, né? Então, a internet, para mim, ela é um recurso muito bom. Ficou muito mais fácil, como nós temos, hoje nós podemos ajudar outros missionários com informações, igual você tem aí uma lista de livros que você apresenta no curso, mas o Márcio não foi até aí, ou ele não mandou por correspondência para você, né, pelo correio, ele mandou pela internet e você em arquivos. Então, eu creio que é muito prático, muito rápido. O Pix já ficou uma coisa mais moderna. Antigamente, para mim receber, nós recebemos uma oferta de outro irmão que não era do Banco do Brasil com a minha agência, eu deveria pagar um TED, ou o irmão pagaria um TED para aquela questão. Eu ajudo um missionário que está fazendo TED em Natal, e eu oferto na vida dele, e hoje eu não preciso mais na agência procurar uma agência dele para ele mandar ajuda para ele, porque sem pagar TED, vai diretamente, né? A nossa comunicação fica mais fácil, os nossos boletins não vêm por correio mais, não é impresso, né? Antigamente eu fazia 200, eu já fiz 200 impressões para mandar para cartas, para igrejas, e receber uma só comunicação do irmão, falar assim, obrigado pela carta que você mandou. 200, falou obrigado, graças a Deus, amém. Então, é muito boa a comunicação. É perigoso? Também. Porque muitas vezes o que você fala, né? Você fala alguma coisa e essa coisa ficou gravada. Se os irmãos não sabem, cuidado quando falam, ele pode ser apagado do seu celular, mas não apagou da internet. Isso. Não apagou. Então, cuidado quando você omite uma opinião, omite um comentário, e esse comentário, às vezes, foi um momento de raiva, está gravado na internet. Então, ela é boa, mas ela é muito perigosa também. Em certos pontos, ela se torna muito perigosa. Como assim, pastor Bira? Missionários que estão fora, que são chamados como missionários sem rosto. Eles não têm internet, não têm comunicação nenhuma com a família, expressando comentário dizendo que ele é um cristão. Ele trabalha num país que ele é médico, ele é engenheiro, ele é cristão, mas ele é chamado missionário sem rosto. Ele não se pode se expor. Aí, de repente, você sabe que ele é um missionário sem rosto, você manda uma mensagem, glória a Deus, meu irmão. A polícia pegou ele. Então, é muito perigoso. Só para os irmãos entenderem que a internet nessa questão é um caso circular, mas é o que aconteceu
o caso do Robinho. A polícia pegou ele, não foi porque alguém contou, não. Porque na Itália tem direito de grampear o seu carro, qualquer coisa sua, sem autorização. A polícia faz isso. E ele, dentro do carro, ele falou para Deus na oração. Parece brincadeira, mas é verdade. Ele falou: Deus, se eu sair dessa, nunca mais eu vou aprontar, não vou trair, não vou trair minha mulher mais. E estava grampeado. Sério? Foi isso? Uau. O que é a internet? Então, tudo isso a gente tem que pensar bem quando a gente é um missionário transcultural, né? A sua opinião que você omite, passa, se você mora numa cidade de Barros, Mauriti, a Baiara, que é pequenininha e o ramo político é grande, se você omite uma opinião na internet, se cair na boca de um prefeito que ele tem raiva de você, do evangelho, ele vai te perseguir até a última instância. É boa? É, mas é complicado. Ela é perigosa. Facilitou a vida de missionários? Muito, 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 muito. Aqui, o resumo está aqui. Todo mundo vê o rostinho de cada um. Foi um resumo. Como que ia fazer isso? Com ficha? Imagina. Cartão? Marcar um horário para nós ligarmos todo mundo junto? Não é? É complicado, não. Foi uma bênção? Uma bênção. Mas ela é muito perigosa. Sim. A gente tem que entender muito bem. Tem que ter sabedoria para usar. Tem sabedoria. Eu conheço um irmão que ele é policial federal em Goiânia, e ele fala: se você soubesse o tanto de informações que nós temos sobre pessoas grandes do Estado, então, tudo passa. Então, tudo está passando pela internet. Não é verdade? Uma dica para os missionários que estão indo para os Estados Unidos, para países que têm toda a facilidade da Europa: cuidado que você coloca na sua página do Instagram. Sim. Querendo ou não, eles estão olhando a sua página do Instagram para saber o que você faz. Ah, não, só venho a passeio. Você vai de um país que o evangelho tem barreiras. Não, só estou vindo a passeio. Aí lá vai ter culto, vai ter tudo. Você vai ser barrado. Eles fazem a pesquisa na sua página de internet. E agora sim, mas essas questões realmente são que a gente tem que ter todo esse zelo, mas é impressionante a facilidade que ele tem nos trazido em relação até que a gente está falando, que o senhor está falando de conhecimento, né? Imagina livros, imagina quantos livros hoje a gente pode carregar para cima e para baixo sem ter uma estante, né? Antigamente, se ter um acesso a uma literatura, você tinha que carregar todos esses livros para cima. Hoje, versões de Bíblia, né? Versões de Bíblia hoje no mobile, né? O celular ali você tem. E por que eu trouxe esse assunto, irmãos? Porque eu vejo que cada vez mais a gente tem... Fico imaginando se o apóstolo Paulo vivesse nossos dias hoje, né? Imagina o estrago que não faria, né? Embora tenha muitos oportunistas hoje, muitas pessoas que se apropriam, né, da caridade mesmo para... A gente vê, né, vídeos na internet, o cara dando pão, filmando, assim, tipo, você sabe que não tem nada aquilo ali, aproveitam disso. Mas em outra partida, nós também temos que fazer um bom uso disso, porque hoje o mundo está digital, não tem jeito, a gente pode estar numa... Igual, eu moro numa cidade de 40 mil habitantes aqui, imagina, aqui só vejo grilo, essa hora só barulho de grilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue estar conectado com pessoas igual vocês, mas a gente está conectado aqui do Ceará, aqui outras cidades, e fazer um bom uso. Eu tenho me despertado para essa questão de, por exemplo, essas reuniões, esse tipo de mesa, quando a gente não pode levar isso para nosso dia a dia, né? É claro que o contato humano ele é fundamental, mas, ao mesmo tempo, a sociedade está tendo um êxodo, digamos assim, para essa questão digital. E a gente, como missionário, cara, a gente tem que estar onde esse povo está, de maneira estratégica, como o senhor está falando, com cuidado, com zelo, mas, ao mesmo tempo, cara, a gente vê que há um público, né? Se a gente
tem a janela 10/40, 4/14 aí, que a nossa irmã Sueli sempre está falando, e tem essa janela também, digamos assim, que muitas pessoas, ao mesmo tempo, com tanto acesso, mas, cara, se perdendo em tanta bobeirada, né? Você abre um TikTok da vida sem precisar, porque, cara, rapaz, é tanta bobeirada ali, tem coisas que são massa, mas tem muita coisa assim, surreal. Eu falei, cara, e olha como esse povo está perdido, porque hoje a gente só posta aquilo que é bonito, né? Só aquilo que é legal, só o que é hype, só esses momentos mais. Qual o nosso papel como missionário? Se também atingindo esse público, né? Esse povo. Imagina, eu conheci o Léo através de uma live dele e através da vida do Léo, das pessoas que eu conheci aqui, por exemplo. O impacto que a internet tem, né? Então, esse assunto é bem interessante. Alguém quer comentar mais sobre isso, sobre essa questão da internet? O que você tem feito aí no campo? O que a internet gerou para você aí em resultado? Né? Porque, principalmente esses últimos anos aí, até para inspiração, às vezes alguém está aqui querendo uma ideia de divulgação de trabalho. Como que vocês têm feito aí no campo? Boa noite. Acabei de chegar, peguei o boi andando, nem sei se o assunto é esse, mas eu preciso falar. Amém. Ontem eu ia falar no DIP sobre a janela 4/14, né? E eu estava procurando material, queria alguma coisa mais atualizada, né? Porque eu encontrei algumas coisas na página da PEC, mas já estava bem atrasado, né? Aí o Mauro aqui da mesa, sabe o Mauro do Rio de Janeiro? Ele me deu um material fresquinho, super atualizado, assim. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E eu não sei se ele está aqui online agora, mas eu quero deixar registrado aqui. A ajuda que ele me deu foi fundamental. E a internet, né? Muito bom. E a gente, cara, quantos cursos, né? Quanta coisa a gente pode fazer, né? Quanto o evangelho ele pode avançar e a gente se reciclar nisso, né? Se reciclar nessa questão. O Albeiro falando, pô, eu sou meio perdidão. Eu também, sim, eu faço algumas coisas eu tenho limitação, mas eu tenho tentado extrair o máximo de recurso para que, cara, por exemplo, vocês viram, acho que a minha enteada pegou aqui meu celular para ver negócio no Instagram, ela pegou, pô, mas você tem 11 perfis no Instagram. É porque eu tenho vários projetos, então assim, eu abro projeto de skate, eu abro um perfil, eu abro projeto de outra coisa. Porque assim, eu falo, cara, o que eu tenho na mão hoje para fazer, né? A gente tem que, aquela questão bíblica, né? Remir o tempo, porque os dias são maus. Então, assim, o que hoje eu tenho nas mãos de graça que pode ter algum alcance, né? O que a gente pode ser relevante em relação a isso? Por exemplo, no DIP agora, no domingo, teve um rapaz conosco, um diácono, Luiz Antônio, que eu conheci pela internet. Ele foi na nossa igreja, ele é de outra igreja, e ali a gente trocou informação, ali a gente fez uma amizade, foi tremendo, através da internet, né? Através do contato. O Calhau mesmo, que está aí, conheci o Calhau quando eu estava morando em São José dos Campos. Vim encontrar ele aqui na internet, aqui, no meio da mesa. E quantos contatos a gente está fazendo, e eu repito, se por acaso a gente sair dessa comunhão virtual, a gente já conseguiu extrair muita coisa através dessa ferramenta. Quantas orações a gente pode fazer, né? Jesuicidências. Quantas coisas a gente pode fazer hoje com a internet, né? É uma reflexão, por exemplo, quantas salas de oração a gente pode fazer. Hoje a gente não pode se limitar à questão física. Poxa, eu quero sentar um dia com o Bira, tomar um café com ele, mas enquanto isso não acontece, cara, a gente pode ser relevante, sabe? Pela internet, a gente está conectado numa oração, em assuntos que sejam relevantes, né? A gente está nessa comunhão, porque daqui para frente, irmãos, foi o que o Bira falou aqui do Pix, por exemplo. Irmãos, imagina, impensável a gente imaginar há décadas que a gente não teria mais dinheiro no bolso. Quem tem mais dinheiro, cara? Quem tem dinheiro no bolso hoje, irmão? Meu pai, eu me lembro que o papai dá R$10, ele tirava um maço de dinheiro que eu comprava. Hoje em dia não existe mais, cara.
Então, hoje, daqui para frente, nós estamos seguindo por uma era digital muito, muito forte, né? E a gente tem Eu acho que, sem contar, constantidade com toda essa estratégia, a gente avançar nisso aí. Oi, irmã. a gente tem oportunidade de capacitação, né? Eu sou nova, né, como missionária, eu acabei de me formar, e já estou também terminando um curso de capelania escolar. Olha, Semana que vem a formatura, e hoje já fiz inscrição para capelania hospitalar. que bênção. Então, É online que você faz? né, pela Junta de Missões, né, um site super reconhecido, Bacana. te dá uma bagagem bem legal, é um curso de 4 meses. Então, eu acho que a internet é tudo hoje em dia, né? A gente tem que saber usar, né? Sim. Não, usar extrai o máximo de proveito. E a gente avançando, porque hoje tem essas gerações, cara, que estão ali perdidas. Imagina quantas almas, né, que a gente consegue acessar. Às vezes a pessoa está zapeando ali, ela encontra um vídeo, ela encontra uma mensagem, e principalmente pessoas cheias do Espírito Santo, irmão, nesses espaços. Pessoas de fato, sim, cristãos, que têm esse coração voltado mesmo. Fala, Silveira. Olha, se você falou assim, a questão de encontrar, eu estava em casa, recebi uma mensagem sem identificação, só o nome, só o número do telefone, que vem o WhatsApp quando alguém te conversa com você. Ô, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Eu sou de Valência, Rio de Janeiro. Eu falei, tudo bem, meu irmão? O que eu posso te ajudar? O irmão está no Ceará? Estou no Ceará. E o irmão conhece o projeto Radical Sertão? Foi, conheço. O irmão sabe se fulano, assim, está fazendo esse Radical Sertão em Juazeiro do Norte? Aí eu falei assim, meu irmão, qual é o nome dele? Ele deu o nome, eu falei assim, aí eu tinha recebido o cartaz, mostrei, é esse mesmo, meu irmão. Ah, tudo que bom, meu irmão. Tem como você entrar em contato com ele? Eu falei, tenho, conheço o pastor lá. Ele falou assim, poderia falar com ele? Eu falei, posso. E o irmão faz o que aí? Aí eu falei com o irmão, hoje eu tenho um amigo de oração, que me Glória. achou meu número. Ele falou que foi pelo Instagram, viu lá projetos sociais no Ceará, aí viu Mauriti, deduziu Mauriti e Juazeiro, questão da Igreja Batista, e entrou em contato. Então, isso se torna uma bênção. O meu irmão transmite o evangelho via rádio web, lá de Puerto Genil, na Espanha, já perto dali do estreito entre a Europa e Marrocos. Ele transmite o evangelho e, de repente, ele lançou uma rádio web e lançou o evangelho. E ele pensou assim, quem pegou, amém. Quem escuta a rádio pela internet, não está nem escutando pelo normal. Aí ele recebeu uma mensagem em árabe. Muito bem, pastor. Eu ouvi e queria saber mais sobre o evangelho. Quem ia acreditar que lá? Quem ia acreditar que meninos podem se converter por causa do skate? Sim. Eu falo também, eu faço evangelismo pela internet também, já ganhei muitas vidas para Jesus. Olha. Pela instituição do Billy Graham, né? Uhum. A gente atende língua portuguesa de vários países. Aí eu falo muito com gente de Moçambique, do jeito que eu sou apaixonada pela África, eu já estou com o pé lá, né? Amém. Pela internet, 2 anos Antigamente, eu não sei se os irmãos têm a familiaridade do xadrez. Antigamente, a gente gastava semanas mandando uma carta com a jogada em xadrez para um oponente. Agora você faz uma videochamada e ele fala, ó, é 8. Aí você já, tá, beleza. Você já fala para ele cantar. Às vezes você foca o telefone para ele ver o seu tabuleiro e você vê o tabuleiro dele. As coisas. A internet vários meios que nós devemos aproveitar. Eu creio que a igreja ainda está muito ausente de recursos para se usar no evangelho. Mas nós temos muito. Tem, mas são muitos pequenos grupos seletivos para isso. A minha igreja não tem uma transmissão de internet para chegar onde quiser chegar. Não tem.
Mas a internet faz as coisas acontecerem e aproximarem das pessoas. Eu admiro muito o grupo do irmão Bruno do skate. Então, você vai achar que o skate ia fazer? A gente ouvia falar do futebol. O Daniel tá aí, ele sabe, o futebol atrai muito mais criança do que o skate. Mas o skate está aí, a divulgação da internet está aí. Eu fiz um curso de evangelismo urbano, eu passou lá da Bahia, ele mexe com skate. Olha. O grupo dele é grande de skate. Eu mexo com skate, meu irmão, 130 quilos no skate não dá certo. Então, aí você vai pensar bem. Mas eu admiro o evangelismo. Eu conheço uma irmã que ela distribui mais de 300 mensagens dias. Sim. Todo dia. Eu falei, minha irmã, a senhora tem, pastor, você não sabe como que é. Eu faço a semana toda, tem um programinha que eu paguei esse programinha para ficar passando todos os dias. Nossa, só me deu um show agora, que nem eu sabia disso. É a internet. Sim. Ela alcança mais de 300 pessoas todos os dias, como evangélicos e não evangélicos. A internet dá esse privilégio, não é verdade? Esse curso que a gente começou na sexta-feira, eu tive uma realização muito tremenda. Para mim, particularmente, foi muito, cara, foi impressionante porque a nossa igreja tem um telão, agora instalaram um telão, então a gente fez igual uma chamada, tinha 15 pessoas presencial e algumas pessoas online, e os 2 pastores lá do Paraguai que vieram aí, a Postela. Então, assim, a gente estava na aula com uma galera virtual e com uma chamada de vídeo, cara. Foi, assim, uma sensação futurista, assim, que eu falei, e de graça, não paguei nada, irmão. O senhor falou, Beira falou, mano, imagina ter que pagar interurbano, pagar ficha, cartão, irmão, não paguei zero. Então, assim, hoje, o avanço da internet na obra missionária, cara, a gente tem que fazer o máximo proveito dela. E saber que, cara, isso, assim, alcança muito mais pessoas. Hoje eu estou em Paraty, por exemplo. Eu posso, daqui, ir para o Afeganistão, morar lá, não importa, ou qualquer outro país. A gente continua sendo conectado. Óbvio, se for um país que permite, corrigindo aqui, mas um país livre, normalmente, cara, a gente tem esse acesso. E, assim, a gente não pode, por exemplo, se acomodar, né? A palavra assim, se acomodar. A gente tem que sempre querer avançar. Eu fico muito feliz que a mesa está fluindo, por exemplo, então, Calel, eu falei isso, imagina o Paulo com o celular na mão, estrago. A gente está numa mesa aqui reunidos, imagina, cara, são 11 horas da noite, irmão. Se eu estou cansado, imagina os irmãos aí, que estão aí, nós estamos cansados, mas por que a gente está aqui? O que nos atrai aqui? É a comunhão, esse desejo de estar junto. Agora, imagina, igual a Sueli faz um trabalho aí, imagina quantas pessoas, cara, estão à beira de um suicídio, quantas pessoas numa depressão, quantas pessoas, cara, que estão sedentas pelo evangelho, e essa roda da internet que faz a gente ficar um zumbi dela, na verdade é essa. Se você para aqui no celular, meu irmão, tu pega aqui, ó, se você entrou no TikTok, meu irmão, vai 2 horas ali que você nem vê, vai 1 hora que você nem percebe, vapo, só vídeo que você quer, algoritmo mandando aquilo que você quer. E a gente tem que usar essa ferramenta para evangelizar, irmão. Evangelizar. Sabe? Ser cheio de Deus mesmo, chegar ali com autoridade, lançar, ser um missionário mesmo, sabe? A gente tem que usar todo esse recurso, né, para o reino de Deus. E eu tenho ficado maravilhado com tudo isso que está acontecendo aqui, né, com a mesa missionária, com os projetos que a gente está linkando com a internet, e vai ser tremendo. Meus irmãos, hoje a gente vai ter a honra de ouvir aqui nosso irmão Adilton com um trabalho espetacular de tradução bíblica. Antes aqui, vamos ouvir nosso irmão Jackson aqui, que a gente conversou hoje mais cedo, nosso pastor. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos aqui, deixar bem claro alguma coisa aqui. Irmãos, todos nós estamos na luta, né? Somos missionários, mobilizadores ou pessoas que apoiam, né, missões, têm um coração missionário. A gente sabe, a demanda é muito alta, irmão. Amanhã, por exemplo, eu vou para cá de recuperação, né?
o irmão Celente faz um trabalho aqui com outros irmãos, a gente vai ali, tem gasto, eu tenho um compromisso no campo missionário todo mês, que é um custo até elevado para aquilo que a minha organização tem, assim, mas a gente doa aquilo que a gente tem. Então, a gente sabe que aqui no nosso meio, a gente for toda hora ficar botando as nossas necessidades, não vai ter fundo. Mas tem algumas causas, irmãos, que eu acho relevante a gente levantar, e aqui é um espaço, né? Tem um espaço para isso. Então, antes de a gente ouvir nosso irmão, pastor Adilton, o pastor Jackson conversou comigo hoje, ele está com uma necessidade, eu achei muito, sabe, não que nenhuma seja, mas eu achei muito, sabe, legal. Falei, pô, pastor, a mesa está ali para isso. A gente pode, se a gente não tem um recurso, mas a gente pode te ajudar em oração, a gente pode, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, amém, irmãos? O nosso Deus, o Deus das missões, irmão, ele não deve nada a ninguém, ele é o Deus supridor, é o Deus que conhece todas as causas, mas a igreja, né? A gente entende biblicamente que a igreja tem o seu papel de interceder também, né? A igreja tem o seu papel. Quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu para oração, aconteceu algo transcendental lá, um anjo entrou lá, livrou ele. Então, a gente crê que nos dias de hoje o Senhor pode mover sim, mano. Entendeu, pastor? Eu creio que através do pastor Jackson vai estar nos comunicando aí, a gente pode se mover a oração, e se Deus quiser usar a sua vida, meu irmão, a minha vida, para abençoar este homem, esse projeto, nós estaremos aqui. Então, a gente vai ouvir o nosso pastor Jackson aí, relatando um pouco aí dessa questão, e aí eu passo a palavra depois para o pastor Adilton, que vai nos estar trazendo essa maravilhosa, hoje, questão de tradução bíblica aí. Amém, pastor? Pastor Jackson. Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Agradecer ao Bruno e a todos vocês que estão aqui, e também pela oportunidade de poder falar. Nós estamos aqui em um trabalho de revitalização. Eu digo isso porque a igreja já nasceu, houveram muitas conversões, mas ela passou por abalos e situações que hoje a gente precisa lutar, né, para revitalizar. E eu quero compartilhar com os irmãos uma causa só, específica. Nós não temos aqui uma casa pastoral, que é a casa onde os pastores, os missionários, moram quando são transferidos, né, quando chegam para fazer o trabalho. E surgiu uma casa aqui, como aqui é sítio, então os valores de sítio são bem diferentes. Então seria impossível encontrar uma casa dentro da realidade que a gente está aqui, nesse valor que eu encontrei, né? Então, o valor da casa é R$25 mil. Então, não é um valor alto. E eu estou compartilhando com os irmãos para pedir oração e até em testemunhar, porque nós já estamos próximos do valor. Nós já temos aqui, eu estou até com um caderno aqui de anotação, eu já estou aqui em R$18.439. Só está faltando R$6.560. E a gente está no aguardo já ainda de algumas outras doações. Então, já está muito próximo. Eu já creio por fé que nós vamos alcançar. Então, eu pedi o Bruno para compartilhar com os irmãos, porque eu acredito no poder da oração. Eu disse para ele, pode acontecer duas coisas. Alguém da mesa ou do grupo conhece alguém, ou de repente pode ajudar com alguma coisa, e se não, irmãos, o fato de eu estar compartilhando com vocês, para mim, já é uma grande vitória. Porque estar aqui nessa reunião, estar aqui nessa mesa, era algo improvável para mim. Conhecer pessoas de tão longe, pessoas que amam missões. E quando eu entrei na mesa, eu estava numa situação até triste, porque às vezes no campo missionário a gente tem a sensação de solidão, de estar sozinho, que ninguém está olhando por você. E quando aconteceu essa questão da mesa, eu digo, não, é uma resposta de Deus de que eu não estou só. Tem alguém intercedendo por mim, tem alguém orando por mim. Então esse é o relato que eu queria dar para os irmãos. Nós estamos comprando essa casa,
ela vai ser uma bênção não só para mim, mas para a igreja local na sua continuidade, tá certo? E eu já agradeço por essa oportunidade e pelo sentimento que Deus tem colocado no coração dos irmãos de trazer essa união, essa unidade das causas do campo missionário, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Qualquer coisa que alguém quiser falar, lá no grupo, né, no grupo do WhatsApp, eu vou colocar uma mensagem lá, e os irmãos, se quiserem fazer contato, saber mais como é, ver fotos e vídeo aqui de como é a nossa realidade, a gente está à disposição. Muito obrigado, Bruno. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Tamo junto, vamos estar orando sim nessa causa. A gente já conversou no privado aí, eu creio, nessa vitória aí, a gente vai estar junto nisso daí. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir nosso pastor Adilton, então. Pastor, sua oportunidade agora, fica à vontade. E os irmãos que quiserem perguntar, quando a gente estiver aí, né, falando sobre esse projeto de tradução bíblica, os irmãos, é o momento, irmãos, de ficar em mesa. Imagina a gente estar sentado numa mesa, tomando um cafezinho. Aqui não tem resenha, não. A gente, vamos ter liberdade no espírito aí, para, né, absorver o máximo do contexto. Pastor, fica à vontade. Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria, né, pela segunda vez participando aqui da live da mesa. Conheci através do irmão Léo, né, o grupo no WhatsApp. E semana passada tive a oportunidade, a primeira vez, de estar com vocês. Eu sou pernambucano, lá de Águas Belas, Pernambuco. E eu venho de uma família católica, não praticante. E com 7 anos de idade, através de missionários que trabalhavam lá na minha cidade, Águas Belas, com o povo indígena Funiô, eles tinham um trabalho missionário com o povo indígena e, ao mesmo tempo, também abriram a sua casa para evangelizar as pessoas não indígenas. E aí, aqueles missionários reuniam toda a criançada da rua, uma vez por semana, e contavam, né, histórias bíblicas evangelizando as crianças na rua. Meus pais permitiam participar daquelas reuniões, e durante, creio que 1 ano, esses missionários estavam por ali, eram missionários americanos, da Missão Nova Silva do Brasil, e depois eles foram embora, e veio outra família missionária que a gente não conhecia, perdeu o contato, mas aquela mensagem do evangelho que eu ouvi com 7, 8 anos, ficou ali, a semente foi plantada, né, no meu coração. E 10 anos depois, quando eu estava terminando o ensino médio, então um colega de classe meu me convidou para assistir uma reunião, um culto, na casa desse outro casal de missionários que substituiu aqueles anteriores, de 10 anos atrás, e reunia na sala da casa deles, uma reunião de sábado à noite, com um evangelista de fora convidado, e ali tinha aproximadamente 30 jovens naquela sala. E naquela noite, quando o pregador começou a pregar sobre o evangelho de salvação, tudo aquilo que eu ouvi, ainda de criança, começou a aflorar em meu coração, como que aquela mensagem não era tão nova assim, né? Eu já tinha ouvido quando criança, e quando o pregador convidou quem gostaria naquela noite de entregar a vida para Jesus, então, eu ali, com 18 anos, me levantei, somente eu naquela noite, com tantos jovens, tantas pessoas ali, tomei a decisão para entregar a vida a Cristo. E a partir já do próximo dia, já ganhei uma Bíblia, o missionário já me deu uma Bíblia, começou meu discipulado. E logo eu trouxe meu outro irmão, que hoje é pastor, e ali a gente foi discipulado. E como eu fui, assim, nasci na fé numa igreja fundada por missionários, ainda nem era uma igreja organizada, né? Então, essa visão de missões, ali sempre passavam missionários de férias, em período de divulgação, dando relatório dos seus trabalhos, especialmente com o trabalho transcultural entre povos indígenas aqui no Brasil e no mundo. Então, Deus me chamou para essa obra e, com menos de 1 ano de convertido, eu já estava decidido a trabalhar na obra missionária para levar o evangelho a um povo não alcançado. E aí fui para a escola bíblica, que era o Centro de Treinamento Missionário Macedônio, da Missão Nova Silva do Brasil, ficava ali em Paudalho, próximo a Recife. E lá começamos, então, a etapa do curso bíblico. Foi onde eu conheci a minha esposa, que já estudava lá, já estava 1 ano, né, na minha frente.
E ali nós começamos a namorar, e eu lembro que eu chamei a minha esposa, a Vilma, e eu disse, olha, a gente só vai namorar se a gente tiver o mesmo propósito, o mesmo chamado, né? Eu tenho convicção de que Deus me chamou para trabalhar com o povo indígena. Se você não quer isso, a gente nem começa a namorar. Então, ela falou, não, meu chamado também é o mesmo propósito, e aí a gente começou, e no fim da etapa bíblica, que eram 3 anos, a gente foi para a segunda etapa do treinamento, que era o treinamento missionário, e em 1998, então, chegamos aqui, no campo, em Rondônia, para trabalhar com o povo Gavião. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, eu vou apresentar um pouquinho aqui do trabalho. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim. Apareceu? Então, nós estamos trabalhando, então, chegamos aqui em Rondônia, um trabalho que já tinha presença missionária já há alguns anos, alguns missionários alemães do passado começaram o trabalho transtural, morando no meio do povo, convivendo com eles, e a Missão Nova Silva do Brasil, ela preza em que o missionário ele aprenda primeiro a cosmovisão, a cultura do povo, especialmente o seu idioma, antes de dar ensino bíblico. Então, eu levei 6 anos morando no meio deles, estudando a língua e a cultura diariamente, gravando, participando de eventos culturais, indo para a roça, indo para pescarias, e depois de 6 anos, Deus me deu essa capacitação, essa proficiência, e a língua gavião é uma das mais difíceis que tem no mundo, porque é uma língua tonal, onde o tom ele é semântico, ele tem significado, né? Então, são vários pares de palavras que apenas a tonalidade muda o significado da língua. Nós estamos em Ji-Paraná, que fica bem na divisa aqui do noroeste do Mato Grosso, a segunda cidade do estado em número de população, hoje é aproximadamente com 140 mil habitantes, e tem dois povos, 2 etnias indígenas aqui, que é o povo Icolém, que nós trabalhamos, e o povo Caro, que é o povo Arara. E depois de todos esses anos, a gente tem atuado na área de ensino bíblico, discipulado, aconselhamento, treinamento de líderes. E aqui tem um pouquinho da Igreja Gavião. Hoje nós já temos uma igreja plantada, com pastores, diáconos, indígenas, professores bíblicos de crianças, professores bíblicos de adolescentes e jovens, e também temos até missionários também, já indígenas, já frutos da igreja local do povo Gavião. Aqui as reuniões que ocorrem lá com a classe de jovens e adolescentes, na EBD. Essa aqui é a minha esposa, a missionária Vilma, ela tem ajudado o casal de missionários que são membros da PEC, são missionários da PEC, mas são indígenas Gavião, e a Vilma tem ajudado na elaboração do material, na língua. Então, os corinhos, versículos bíblicos para as crianças decorar, todo o trabalho da Igreja Gavião com adultos ou crianças, tudo acontece no idioma materno. Todo o culto é 100% no idioma deles, o louvor, a pregação, a oração. Então, as crianças lá até os 10, 12 anos, elas só falam o idioma Gavião. Então, não dá para ensinar no português, porque você precisaria de um tradutor, alguém que fosse proficiente no português também para estar traduzindo. E essa aqui foi a última EBF que aconteceu lá 1 ano atrás. Nós tínhamos aproximadamente umas 200 crianças que vieram de aproximadamente 16 aldeias diferentes. E aqui em pé de branco é o missionário Wagner, que é o missionário da PEC, junto com a esposa, a Lucinéia, e eles têm uma equipe também que trabalham com eles, de irmãos e irmãs que ajudam nesse trabalho. Os jovens e adolescentes da Igreja Gavião, quando viram esse trabalho de EBF, eles falaram, e a nossa EBF? Eles também queriam uma espécie de conferência para eles, né? Então, ano passado foi feita a primeira vez, no mês de novembro, uma escola bíblica de férias, 3 dias, manhã, tarde e noite, de estudo bíblico só para jovens e adolescentes. Foi muito bom. E hoje, a realidade do nosso trabalho hoje, os irmãos estavam falando sobre a internet, né? Durante a pandemia, todos os missionários da Missão Nova Silva do Brasil ficaram impedidos de atuarem dentro das áreas indígenas, né? O governo baixou um decreto onde proibia a entrada dos missionários, então todos nós tivemos que sair de todas as áreas indígenas. E aí, esse trabalho de tradução, a gente ficou assim, e agora? Eu não posso mais ir lá na aldeia, porque eu trabalho com uma equipe de tradutores indígenas,
Mas aí Deus nos deu a ferramenta da internet. Eu já tinha uma internet lá na minha casa, na aldeia, então eu combinei com os nossos TIBs, tradutores indígenas da Bíblia, para nós trabalharmos de forma remota através da internet, já que eu não poderia ir para a aldeia. Então, nós começamos a trabalhar online, e eu posso dizer para vocês que no período de 2 anos de pandemia foi o período onde mais nós traduzimos a Bíblia. Rendeu muito tempo, porque agora não tinha essa logística de deslocar para a aldeia, idas e vindas. Então, pela internet, assim, tem dado tão certo que passou a pandemia e eu continuo trabalhando assim, de segunda a sexta com eles. Eles vão na minha casa lá com a Starlink, lá na nossa aldeia, lá na nossa casa, eles acessam lá, tem equipamento, tem computador lá, eu aqui no escritório aqui em Ji-Paraná, na base da missão, e a gente continua a fazer esse trabalho. Atualmente, nós estamos trabalhando na primeira carta de Pedro, na língua Gavião. E aqui o trabalho online, ali 2 dos nossos times, são 4, a equipe que trabalhamos, né, na internet. E, às vezes, o trabalho também ainda ocorre de maneira presencial. Esse é o escritório lá na aldeia, na nossa casa. E aqui, o que nós chamamos de checagem presencial. Quando a gente finaliza a tradução de um livro, então, nós recebemos a visita de um consultor de tradução que ele vem testar a tradução para a gente finalizar e publicar aquele livro. Então, esse irmão aqui de cabeça branca é um consultor de tradução, ele é argentino, Rodolfo Sen, da Missão Sil. Então, ele não sabe o idioma Gavião. Então, toda a tradução que a gente faz na língua Gavião, nós temos que retroduzir, trazer de volta para o português, mas no estilo como que o Gavião falasse, né? Para que o consultor possa olhar versículo por versículo essa retrotradução e ter certeza que a exegese está correta, que o conteúdo do versículo está completo, e aqui ele vai fazer o teste de compreensão. Então, sempre nós precisamos de um falante ou 2 nativos, onde ele pode fazer perguntas ao texto e ele responder. Às vezes, não tem um falante Gavião que pode responder em português. Então, nós, missionários, temos que dar a resposta para ele, assim, o trabalho de checagem de tradução é feita. No mês passado, nós finalizamos a carta de Tiago, passamos por essa checagem do livro de Tiago. Às vezes, a tradução também, esse checagem acontece de maneira online. Quando nós finalizamos, há 2 anos atrás, o livro de Apocalipse, então, nosso consultor aqui, o Zenilson Agostinho, que é lá de Cachoeirinha, Pernambuco, também trabalha com Novas Tribos, ele veio, nós fomos na aldeia, e nós conseguimos fazer até o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Então, ficaram 2 capítulos pendentes. E aí, nós terminamos através de uma checagem online. Aqui é a Igreja Gavião reunida. Esses 4 irmãos que estão ali são líderes da igreja. Ali temos 3 presbíteros, 3 pastores indígenas e um diácono, mas ainda tem mais 2 que não estavam presentes. E aqui é a celebração da ceia do Senhor. Nós tivemos agora, no último final de semana, a 3ª edição dessa conferência para casais. Nós começamos há 5 anos atrás, e a gente reúne a partir da sexta-feira à noite famílias e com temas diversos acerca de famílias. Então, a gente passou por essa conferência ontem à noite, eu cheguei da aldeia aqui de Paraná, 11 horas da noite, e foi o encerramento dessa 5ª conferência para a família. Tivemos a presença de vários casais e famílias completas, foi estudos muito preciosos. Há 2 anos atrás, a Igreja Gavião pediu a nossa ajuda porque eles gostariam de casar no civil. Muitas vezes vindo na cidade, fazer cadastro, compras, então eles passavam por constrangimento de perguntar se eram casados, mas são culturalmente, né? Diante de Deus também, mas não tinha um documento, né? Físico para provar. Então, nós descobrimos aqui em Rondônia que tem a Justiça Rápida, que nos ajuda e promove o casamento comunitário, tudo de graça. Eles foram lá na aldeia, levamos várias autoridades aqui, desembargadores e juízes, e foi tremendo. Foram 49 casais a primeira edição, há 2 anos atrás, e o ano passado tivemos 78 casais. E esse ano, agora dia 26, vai ter a 3ª edição com 21 casais. Então, tem sido uma grande bênção, um grande testemunho também para essas autoridades, aqui na Igreja de União. E eles tudo aí vestido a caráter, com pinturas, com seus artesanatos, cocares. Isso impressionou muito as autoridades,
E aquelas pessoas que dizem, né, que o evangelho destrói a cultura, né, do povo indígena. Teve danças, louvores com danças, e, assim, muita louvor na língua indígena. Então, isso aí impressionou muito essas autoridades. Teve pregação, o indígena Gavião pregava em Gavião e eu traduzia para o português, então foi uma oportunidade também do evangelho ser pregado. Aqui é um dos juízes entregando, né, o certificado aos casais. Foi realmente, essa primeira edição marcou mesmo a história da Igreja Gavião. Foi um tempo muito precioso. E eu não sabia que eles tinham comprado alianças. Acho que a maioria é bijuteria, né? Mas eu não sabia que ia haver essa troca de alianças. Eu pensei até que eles iriam usar o tipo de anel que eles fazem de coquinho, ou que não ia ter, mas, para minha surpresa, todos os casais tinham comprado e fizeram a troca, foi muito bonito. Todo o material que nós temos traduzido, das escrituras e cânticos também, histórias bíblicas, ensino bíblico, a gente tem gravado em áudio, e tem um irmão lá em São Paulo que ele faz campanha, não sei quantos já viram na internet, ele faz campanha e arrecada ofertas para adquirir esses radinhos. Então, ele coloca todo o material que nós temos gravado em Gavião, seja de escrituras, sejam músicas, sejam testemunhos, sejam lições bíblicas, e ele envia gratuitamente para nós esses radinhos, assim, a cada 3, 4 meses, e nós distribuímos, especialmente com aqueles que não são alfabetizados ainda no idioma, né, com as pessoas mais idosas, e tem sido uma bênção eles terem acesso a esses radinhos, onde eles podem ouvir as escrituras e cânticos também. Então, como eu falei, a Igreja Gavião já está plantada, né, já está fundamentada, e da Igreja Gavião tem saído, então, missionários. Esse aqui é o Zenilton P.O.A. Gavião, a esposa é a Adriana, ela é não indígena, tem os 3 filhos, o Cauã, o Renan e o Juan, e eles já são missionários enviados pela Igreja Gavião para o povo Zoró do Mato Grosso, que é um povo aparentado, mesmo idioma, mesma cultura. Então, o P.O.A. já está servindo lá, também membro da Missional do Senhor do Brasil, como missionário enviado pela Igreja Gavião. Aqui é o Wagner, Sabé, e a Luciné, que nós chamamos carinhosamente de Neguinha, junto com o Natanael. Esse casal aqui, antes de serem missionários, eles passaram por uma situação muito difícil de perder a filha de 4 anos com leucemia. Foi muito triste mesmo, mas eles fizeram o treinamento de liderança da APEC e se tornaram membros da APEC, já estão há 2 anos já servindo pela APEC, e aí são responsáveis hoje, junto com a minha esposa, pelo Ministério Infantil em toda a Reserva Gavião, nas 16 aldeias. Também temos mais um casal, e olha, a Luciné é a irmã do Zenilton e irmã da Lucineide aqui também, todos missionários, viu? 3 irmãos missionários. Aqui é o Francisco e a Lucineide, também estão servindo como missionários da Igreja Gavião, entre o próprio povo, servindo ajudando o Ministério Infantil também. Ontem ele pregou, ontem de manhã ele deu uma mensagem tremenda lá na Conferência da Família, foi muito bom, até filmei um pouquinho. E aqui é mais uma família que terminaram agora, o ano passado, 3 anos de escola bíblica, um treinamento que tem aqui em Rondônia, da Missão Unidas, que é uma missão da Igreja Terena, o Carlos e a Nilma. O Carlos é da etnia Gavião e a Nilma é da etnia Arara, que é um casamento étnico, né, interétnico. Eles têm 4 filhos, a Cassiane vai fazer 15 aninhos agora, dia 13, fomos convidados para a festa. E tem o Nicolasinho, o Noah, é o mais jovem, esqueci o nome da segunda ali. Mas eles também estão muito animados e eles estão servindo, então, na aldeia deles, que é uma outra aldeia, a aldeia chamada Tucumã, e o Carlos e a Nilma também têm atuado tanto no ensino com os adultos, como juntamente com as crianças. Aqui são os nossos colegas, o missionário Valmir e Ana Lourdes. Valmir é paraibano, acho que de Souza. A Ana Lourdes é daqui mesmo, do estado de Porto Velho, e eles se conheceram e estão servindo junto conosco aqui, também traduz a Bíblia, ensina, tem atuado mais no ministério com os jovens e adolescentes lá na aldeia, e tem sido uma bênção nossos colegas. E aqui a nossa família, né, eu e a missionária Vilma. A nossa primogênita é a Ana. Quando a Ana nasceu, quando a gente estava finalizando o treinamento missionário lá em Goiás, em Anápolis,
E com 6 meses, ela chegou no campo, né? E eles moraram na aldeia. A Ana morou na aldeia até os 15 anos, o Natan até os 12. Então, nossos 2 primeiros filhos aprenderam o idioma gavião, a cultura, vivia no meio das crianças, né? Não tem melhor coisa aprender de criança, né? Então, eles ainda, todos 3 estão conosco, com exceção da Sara. Aqui em casa é diferente. A caçula saiu de casa primeiro, mas vou explicar. A Missão Nossa Senhora do Brasil tem uma estância lá em Manaus, próximo a Manaus, chamada Puraquequara, que é uma escola para filhos de missionários, um internato. Então, lá tem um currículo americano para filhos de missionários estrangeiros e tem um currículo brasileiro. A Sara, ela foi para lá com 13 anos, ela está fazendo 17 anos agora, dia 5. Então, ela foi para lá quando estava cursando o 9º ano e esse ano ela termina o ensino médio. Então, é uma escola, assim, onde tem filhos de missionários coreanos, americanos, mexicanos, indígenas, brasileiros. É uma experiência tremenda. Toda aquela rotina, né, a partir das 6 horas da manhã, devocional, acompanhamento dos pais do dormitório. A ênfase da escola é formar o caráter de Cristo no aluno. Então, tem sido uma bênção, né? A Sara acabou de chegar agora, dia 30 de lá, para ficar conosco, e eles seguem o currículo americano, aliás, o calendário americano. Então, as aulas começam lá cedo, em janeiro, e no final de maio, eles terminam. Então, a Sara vai estar conosco aqui até início de agosto. É uma férias bem longa, né? Mas as aulas em dezembro vão quase até o Natal. Então, aqui é a nossa família, esteja orando por eles, o Natan, a Ana, especialmente pela Ana, pela saúde dela, e a Sara também por esse período que vai estar conosco aqui de férias. Aqui tem os nossos contatos, né? Eu estou lá no grupo também da mesa, mas tem aqui o nosso WhatsApp, tanto o meu quanto o da Vilma. Se alguém gostaria de ter mais informações do trabalho, os irmãos fiquem à vontade. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora também estamos aqui, estamos à mesa. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Amém. Fala, Bira, manda bala aí. Meu irmão, eu tenho uma pequena dúvida que surgiu aqui. O irmão falou que várias etnias estão juntas, né, naquela reunião de casais. E todas elas entendem um idioma? Não. Naquela reunião, na primeira edição que nós tivemos 49 casais, nós estávamos lá em 7 etnias diferentes. Então, a etnia Gavião e Zoró, sim, eles falam o mesmo idioma, né? Mas os Arara já é outro idioma distinto. Lá tinha Parecis, tinha Aicanã, tinha Pacas Novos. Então, esses aí, só o português para poder unir, né, a comunicação entre eles. Ah, tá, mas aí entre eles o português é falado também. Sim, eles são bilíngues. A maioria dos jovens, né? Algumas dos idosos, as mulheres, os idosos e as crianças, não. Só no idioma materno mesmo. Mas os jovens são bilíngues. Meus parabéns. O irmão falou em Anápolis. Aonde o irmão estudou em Anápolis? A gente finalizou o nosso treinamento missionário em Vianópolis, lá onde tem o CTMS, Centro de Treinamento Missionário da Novas Tribos, mas a sede nacional da Novas Tribos é Anápolis, né? É porque eu fiz seminário no CTCEB. Pronto, a Missão Novas Tribos está ali em frente, né? E eu sempre tive colegas indígenas que fizeram faculdade seminário junto comigo, e eu sempre tive essa curiosidade. Meus parabéns. Eu sei que traduzir a Bíblia, até para o sertanejo, que tem o Dudu que faz a tradução, tem uma equipe traduzindo a Bíblia na linguagem sertaneja, já é difícil. Você imagina você traduzir para um idioma indígena, né, que não é também muito fácil. Meus parabéns, Deus abençoe a sua vida. Aqui vocês podem ver o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, né? O Gavião não tem o som de S, é Luca, não tem Lucas, né? Jesus não é Jesus, é Jesus. Tem um I com T mudo no final, né? Jesus. Dá para ver um pouquinho das escrituras. A gente sempre coloca um pouco de ilustração, né, no meio do texto. A irmã perguntou sobre a estância Puraquequara quanto ao ensino lá. Lá é tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. E os professores lá, a maioria são missionários, né, ou voluntários. Tem muitos jovens
que a missão divulga lá em Manaus, em várias regiões do Brasil, que doam um ano da sua vida para dar aula lá para os nossos filhos, né? Então, lá sempre tem necessidade de voluntários para dar aula. Vem voluntários também da Alemanha, dos Estados Unidos, jovens que ficam lá um ano para ajudar na manutenção. Então, é muito interessante. Depois eu vou colocar lá na mesa um vídeo de uma campanha que eles estão fazendo, da construção de um novo dormitório, só para vocês verem o local, porque o vídeo mostra como é a estrutura da escola lá. Seria interessante conhecer. Glória a Deus. E deixa eu te perguntar, desculpa, quantos livros já foram traduzidos da Bíblia? Na língua gavião, nós já temos os evangelhos de Lucas, nós já temos o evangelho de Marcos, nós temos Romanos, 1º e 2º Coríntios, já temos Gálatas, Efésios, temos Tito, as 3 cartas de João, Apocalipse, finalizamos Tiago agora, né? Uau. Então, nós estamos aí no nosso planejamento, que dentro de 3 anos a gente entrega todo o Novo Testamento já traduzido na língua gavião, se tudo ocorrer bem. E me perdoe se você falou, não entendi, mas ele o idioma deles já tem escrita, já tem, ou vocês estão tendo que construir? Não. Até que ponto que vocês estão construindo? Então, os primeiros missionários que chegaram entre os gavião, era uma equipe de missionários alemãos, eles fizeram toda a fonêmica da língua, criaram ortografia, cartilhas de alfabetização. Isso Então, quando? Faz quanto tempo? Isso já no fim da década de 70, né? Tá. Eu trabalho aqui já tem mais de 60 anos de presença missionária. Então, inclusive, nós temos o aplicativo da Bíblia Gavião, né? Como falou aí sobre a internet, o uso da tecnologia. Então, tudo que a gente vai traduzindo, a gente já publica no aplicativo na língua Gavião. Aqui o livro de Colossenses, que também nós finalizamos o ano passado, temos Colossenses também. Então, igual os nossos, né? Tem o nome do livro, os capítulos, tudo. Tremendo. E lá a porcentagem de cristãos no meio deles, qual que é? É muito? É pouco? Então, a população do povo gavião, o povo minoritário, né, os povos aqui do norte, eles estão beirando hoje aproximadamente 1.000 pessoas. E há alguns casamentos mistos, né, como eu falei, com outras etnias. Desses 1.000, hoje, que tem, assim, acompanhado os trabalhos da igreja, eu acredito que mais da metade. Mais da metade. A maioria do povo já foi batizado, claro, nem todo lugar tem nominalismo, né? Sim. Mas a cultura gavião, ela é uma cultura muito comunitária. Então, o indivíduo quer estar aonde a maioria está. Então, hoje, a maioria do povo está na igreja. Então, Sim. Você vê aquele grupo de adolescentes e jovens lá reunidos, eu fico impressionado, porque numa época que nós estamos vivendo tantas coisas que atraem jovens e adolescentes, né, até coisas que estão entrando nas comunidades, mas a maioria dos jovens e adolescentes gavião hoje estão na igreja. E a comunidade deles, como que é? Eles preservam ainda bastante a cultura? Como que é essa questão deles culturalmente? Porque tem índios, tipo assim, aqui em Paraty, a gente está no Rio de Janeiro, a gente tem aqui o Guarani, né? E tem 2 aldeias aqui que são as principais, e tem uma Pataxó que está aqui, que não é daqui, mas vieram para cá, né? Infiltraram aqui na terra e tal, mas eles já são bem... Como que é a questão deles? Eles preservam ainda bastante isso? Sim, por exemplo, o idioma gavião ainda é muito vivo, é muito falado. A língua deles é muito viva. As questões, por exemplo, o artesanato, fazem muita cestaria, a pintura, o grafismo, né, indígena, as comidas tradicionais, o jeito de fazer a roça ainda é daquele jeito milenar, as comidas tradicionais que eles fazem. Então, eles ainda é muito forte, assim, os aspectos culturais, os relacionamentos, os casamentos, né? Deixa eu te perguntar, desculpa, assim, a minha ignorância, rapaz, pelo 1.000 indivíduos, 1.000 índios, vocês estão tendo todo esse... me entenda bem a pergunta, óbvio que eu considero digno, né? Mas, assim, vocês estão tendo todo esse trabalho com uma população de 1.000 pessoas. Cara, que amor, né, irmão? Então, isso aí é que é difícil as pessoas que não têm visão
né, de reino, como fazer, assim, como você investir, né, em equipe missionária, tantos anos, tanto esforço missionário para alcançar, né, um povo minoritário, com 1.000 pessoas, né? Mas quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo que é para ir por todo mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as etnias, então a gente começa a ver que são povos, né, Apocalipse diz que vão estar presentes lá povos de todas línguas e nações, então nós desejamos que os gaviões, temos certeza que vão estar lá também, né, nesse dia. Então, Cara, que tremendo, irmão. Deus tem dado a Bispo do Brasil, que trabalha exclusivamente na plantação de igreja entre povos transculturais. Hoje está presente em mais ou menos 45 povos aqui no Brasil. Cara, meu, que tremendo. Por que assim, eu fiz essa pergunta? Porque, assim, a gente fala de todo, porque imagina, igual você estava falando para mim hoje, poxa, de 17 anos que vocês estão trabalhando nisso aí, é isso? 17 anos. Como? Você falou que está há 17 anos. Não, no campo nós estamos há 28 anos. Na tradução, eu estou trabalhando há 14 anos já, mas desde que chegamos, 28 anos de campo. Aqui. Só para o Gavião. Só para com o Gavião. Cara, isso assim, isso é inspirador demais, irmão, porque é muito impressionante, cara, porque exatamente é o valor, né, que dá, assim, a essa missão, né, que foi nos dado, cara, porque a gente olha hoje o mundo, né, a gente, por exemplo, você olha um perfil no WhatsApp, né, um perfil no Instagram, o cara tem milhões ali, cara, e, pô, e você tá ali décadas, assim, investido na introdução de um povo minoritário, e já te faço uma pergunta, você acha que esse povo, dessas 1.000 pessoas que já estão né, se juntando com outros povos, vocês veem que eles vão conseguir manter a tradição deles? Qual que é a perspectiva desse povo aí, digamos assim? Então, irmão Bruno, eu creio que pela presença missionária, toda a elaboração de um material didático no idioma, a criação de uma grafia, cartilhas, livros de leitura, toda a presença missionária, a descrição linguística, gramática da língua, tudo isso tem cooperado. A gente vê a diferença de povos indígenas na região que não tiveram presença missionária até hoje, como eles têm deixado mesmo até a própria idioma, passam a morar na cidade, abandonam suas aldeias. Então, a gente vê que o trabalho missionário contribuiu para fortalecer a identidade do povo e a sua permanência nas aldeias, né? Então, a gente é muito atacado, né, que está destruindo a cultura, mas a gente vê que, pelo contrário, o evangelho está trazendo dignidade para ele. Esse casamento aí mesmo foi uma coisa, assim, tremenda, que até algumas pessoas se levantaram contra. Sim. Mas você vê, assim, o povo em busca de dignidade, em busca de direitos, né, do cidadão, como nós todos, como cidadão brasileiro. Então, a presença missionária, ela tem fortalecido o idioma, tem fortalecido a cultura, né, aquilo que bom da cultura gavião. A música, como eu falei, é uma língua tonal, eles fazem muita música. Eu não conheço nenhuma igreja local no Brasil onde os seus membros compuseram mais músicas do que a Igreja Evangélica Indígena Gavião. São mais de 1.500 hinos e coros que eles compuseram. Meu irmão, pastor, uma informação que o senhor falou aqui, e eu tenho visto muito problema dessa questão eu queria tirar uma dúvida. Os antropólogos que nós conhecemos aí, que fala da origem, perdendo a origem, e junto com a FUNAI, eles atrapalham vocês? Então, primeiramente, em relação à FUNAI, é um órgão assim que depende muito dos servidores da região, né? Graças a Deus aqui, em geral, a gente tem tido um bom relacionamento com os servidores da FUNAI. Agora, as ONGs não. Aí já os antropólogos das ONGs. Aí já é muita perseguição, vocês têm que tirar os missionários, estão atrapalhando a cultura de vocês. Mas hoje, o nível de consciência e de entendimento da palavra, do discernimento que Deus tem dado, os próprios indígenas Gavião nos defendem perante essas pessoas. Eles não ficam calados. Então, eles reconhecem o nosso trabalho, a nossa presença entre eles. Eu criei meus filhos lá, meus filhos têm nome indígena. Nós somos adotados por eles. Então, essas pessoas estranhas chegam de fora para nos atacar.
mas eles não estão vendo que nós, para eles, somos um deles, estão atacando eles quando nos atacam. Então, eles nos defendem. É porque eu já vi uma questão que já levantaram, foi um missionário, foi falar acusaram ele de estar mudando a cultura indígena. Aí ele perguntou para o antropólogo que estava da ONG, ele perguntou para ele assim, mas quem é que apresentou a cachaça para o índio? Pois é. Não foi eu sou evangélico. É verdade. Quem apresentou a cachaça para o índio foi vocês, os antropólogos. Isso não é mudar a cultura do índio? Quem apresentou o celular para o indígena? Não foi eu não tenho celular. Foi vocês, os antropólogos, para manter a comunicação com os índios. Quem está mudando a cultura? Verdade. Eu lembro uma vez que um antropólogo esteve lá, eles estavam fazendo o que eles chamam de diagnóstico da área indígena, e o antropólogo confrontou um dos pastores em Gavião, né? Porque vocês têm que voltar a viver como antigamente, Ele virou assim para ele e disse, olha, se a gente fosse voltar a viver como antigamente, quero dizer que você iria para a panela, porque nós comíamos gente. Aí ele regalou os olhão, não quer que a gente volte a viver como antes, então você vai virar comida. Porque antigamente eles realmente matavam, né, os inimigos, as outras etnias, e eles comiam mesmo. Não, é a mesma coisa você falar. Eu acho interessante o antropólogo falar isso. Vocês têm que voltar à sua origem antigamente. E se ele for alemão, você vai voltar a ser alemão como antigamente. Se for inglês, você vai ficar vivendo como antigamente. Eles querem ensinar uma coisa e não fazem essa coisa acontecer. Exatamente. E o indígena, ele tem essa mente progressista. Então, hoje, nas comunidades Gavião, quase todas as aldeias têm energia, já descobriram a Starlink, então eles estão muito conectados. A maioria das famílias, graças a Deus, tem um meio de locomoção. Essa conferência da família que nós tivemos aqui em Interdição, esse final de semana, eles falaram assim, a gente não veio ninguém das outras aldeias acampar ali na igreja sede, tem barracões, eles traziam barraca de campo, redes. Esse ano ninguém acampou durante os 3 dias. Por quê? Porque a maioria das famílias hoje tem carro e moto. Então, eles estavam vindo para as reuniões, mesmo as reuniões que terminavam à noite, voltando para suas aldeias. E eu falei para eles, vocês perceberam como Deus tem abençoado vocês? Vocês têm visto como vocês têm prosperado também? Ninguém precisou acampar aqui por falta de transporte, né, para passar os 3 dias. Isso é o que Deus tem feito, né? Quando o evangelho entra, ele melhora a vida em todos os aspectos do povo, em todas as áreas. Vocês já pensaram em colocar no aplicativo da Bíblica, o JFA, o que vocês já têm? Então, tem um aplicativo chamado 5Fish, que eu acho que foi feito pelo pessoal da Silva. Eles têm colocado todas as línguas indígenas do Brasil, que tem músicas. Nós fizemos, por exemplo, a dublagem do filme Jesus, né, baseado no Evangelho de Lucas, que dura mais ou menos 2 horas, tem dublado em Gavião. Nesse aplicativo eles têm, a gente tem divulgado, né, toda essa possibilidade deles acessarem. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Meu irmão, muito obrigado, pastor, por compartilhar. Cara, que foi um prazer. Porque realmente, assim, a gente... Eu conheci uma tradutora bíblica alguns anos atrás, assim, que eu comecei a, né, me envolver com missões. Ela trabalhou na Missão Além alguns anos. Sim. E, cara, ela relatava, assim, a tradução. Bruno, agora a gente estava traduzindo o livro de Marcos para tal etnia. Pô, e aquilo era uma coisa tão... Cara, que era anos, sabe? Era um negócio, não era fast food, né? Era um negócio, assim, cara, muito raiz, muito assim, igual você falou, cara, primeiro a gente convive, primeiro a gente se torna um povo. Cara, isso é demais, irmão. Isso é claro, quando a gente se envolve com missões, né, tudo é muito emocional, né? A gente quer realmente ir lá e é um primeiro sintoma, né, desse amor que nos invade. Só que quando isso vai amadurecendo, a gente vai realmente se relacionando. Por exemplo, a gente está na casa de recuperação aqui, né? Cara, a gente vai lá para se relacionar com ele. Eu falei, meu irmão, vim aqui para te dar um abraço, para dizer que você é importante. E, cara, a gente não é aquela coisa, vamos lá para, né, pregar. E a gente leva-se uma palavra, mas é muito mais um abraço. Meu irmão, vim aqui falar que eu me importo com você. Cara, eu acredito na sua recuperação.
E quando a gente começa a se envolver, se importar de fato, não querer um membro para a igreja, né? Você começa a se importar mesmo eu falo para esse cara, como um irmão, você para mim é um irmão de sangue, como se fosse parte da família. E isso é tão profundo, cara, que você leva o evangelho e o cristianismo, né, a um patamar mais próximo de Cristo mesmo, né? Se Sim, importar mesmo, cara. Eu acho que serviria de exemplo muito bem que o pastor está falando, na questão também, Bruno, de nós entendermos que eu sou um cara de Goiás, que estou no Ceará, de nós entendemos que quando nós chegamos na cidade, o primeiro processo que nós devemos falar não é mudar o linguajar que o sertanejo tem, ou a cultura que eles têm imediato, é conhecer primeiro a cultura sim, isso, deles, e depois você vai falando do Jesus que nós conhecemos na cultura, engessado na cultura deles. com certeza. Eu tenho gastado pensamentos nessa questão, porque eu tenho levado a palavra na linguagem sertaneja na casa de uma irmã, que ela está maravilhada, Sim, porque ela está ouvindo o que os avós aham, dela falavam, como os avós falavam, e como ela fala. sim, Não é uma coisa digníssimo, altíssimo, Senhor. sim, Ei, sim. cabra, preste atenção. É uma coisa mais assim, mais do sertanejo. E isso foi para mim, pastor Adilton, isso foi um tapa na minha cara, porque às vezes eu falo com os meninos aqui e falo, mas essa palavra está errada, que aqui tem um tal do igreja, Aham, cebola. Aí eu quero sim, forçar a falar cebola, igreja, vidro, que é vrido. Então, tem coisas que isso está vindo de gerações, dos pais. sim, sim, claro. É isso que o senhor falou hoje, foi um tapa na minha cara, doída, de falar assim, ele passou, ficou 6 anos para aprender a língua, para falar. Eu estou aqui 3 anos querendo mudar uma cultura. É. Não tem como. É porque, irmão, Bira, nós temos que ter um olhar êmico. Você tem que olhar para eles se colocando na situação. E essa questão de comunicação aí no Nordeste, por exemplo, tem um trabalho da Novas Tribos ali perto de Paulo Afonso com o povo pancararé, que já não tem mais idioma materno, né? Falam português sertanejo. Então, lá, quando o missionário está ensinando e ele faz um apelo, ele pergunta quem quer botar fé em Jesus? Botar fé. Então, você chegar de fora lá e dizer quem hoje quer confiar a vida em Cristo, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer crer nele, isso não comunica, isso não vai falar o coração do povo. Mas quando você descobre que eles falam botar fé, isso é a comunicação correta. Então, mesmo que soa um português, né, assim, errado para nós, mas na pregação do evangelho, o que importa é que haja comunicação. Agora, você imagina um povo que é um outro idioma 100% diferente do nosso, e é onde eles podem ouvir a palavra de Deus e dizer, Deus fala comigo, Deus fala no meu idioma, né? E cada idioma tem suas expressões. A língua gavião tem expressões assim que eu acho mais rica do que o português. Quando eu estou ensinando para lá, eles falam assim, nossa, a palavra de Deus hoje furou meu coração. Nós não falamos isso em português. A palavra de Deus. Furou meu coração. Apanha, sacudiu meu coração. Então, são expressões que para nós em português não tem sentido, mas é forte no idioma deles. Então, essa riqueza de um outro idioma não pode se perder. Eu vi uma menina no Instagram falando que tem uma região que o pão não é o alimento principal. Então, eles não entendiam sentido, quando né? falava que Jesus é o pão da vida. Olha, Eles não entendiam. Aí eles trocavam, os missionários trocou por outra questão. Parece que em Nova Guiné, o coração não é o que move os sentimentos. Tem algumas etnias indígenas, né? Parece que é o rins ou o fígado que move os sentimentos. Sim, alguns é o fígado, tem etnias indígenas que na língua deles é o rim, outras é o estômago, né? Então, o meu é a mesma coisa você falar do pão da vida e você falar que o angu é o pão da vida, Jesus é o angu da vida. A pessoa vai entender, mas é muito mais fácil que falar do pão. Você não tem isso como um alimento principal, você não vai entender. Sim. Verdade. Tremendo demais, gente.
Se o Obrigado. Bruno permitir, eu queria mostrar rapidinho aqui como que é o idioma gavião. Só para vocês verem a ortografia. Não sei se compartilhou minha tela aí. Olha, sim, que legal. Então, esse aqui é o rascunho do 5º capítulo da primeira epístola de Pedro, tá vendo? Capítulo 5. Olha. Que tem como tema Paberetipei Mantué Pane, ensino aos líderes, né? Uau. Como eu falei para vocês, a língua gavião ela é tonal. Portanto, o tom ele é semântico, ele tem significado. Então, nós marcamos o tom na língua gavião com o acento acima da vogal. Então, aqui o acento agudo indica que a sílaba é forte, é o tom alto. A ausência do acento na vogal é o tom baixo. E o acento crase em cima da vogal é o tom ascendente. São 3 tons básicos na língua gavião. Por exemplo, A é baixo, A alto, A ascendente. Essa palavra aqui em gavião mesmo, Ana, agora, né? Mas eles têm outra palavra lá que fala Ana, o quê? Ana, assim. Tem 3 Anas lá. Olha. E chegou a 4ª quando nossa filha chegou, né? Eles perguntavam como era o nome dela. Eu falava, é Ana. Aí eles ficavam confusos. Ele está dizendo agora, assim, ou o quê? Era a língua dele. Aí chegou a 4ª Ana, né? Só para vocês verem um pouquinho, né? Como a idioma. Aqui abaixo da vogal, quando tem um tracinho, ela indica a nasalização, né? Tim, é uma sílaba nasal. A gente marca a nasalização com um tracinho abaixo da vogal. Aqui, nhambokoi. Nhambokoi. Olha. Tá bom, só para vocês verem aí, eu sei que já estamos tarde. Eu queria Tremendo. Poxa. Não, eu fico maravilhado. No Paraguai, eles falam Guarani, né? A primeira vez que eu fui para lá, fiquei... E o Guarani lá é muito falado, se não é uma língua viva mesmo, viva. Né? Você vê o jornal, às vezes eu ligo o jornal aqui no Paraguai, eles falam ali, o jornalista e tal, mas em algum momento eles falam de Opará, que é o Guarani junto com o espanhol, eles misturam, e é muito natural. E no interior, para a gente vai, tem lugares ali, vilarejos camponeses, que a pregação é em Guarani mesmo, e assim, as crianças falando, você vai o guarda falando, essa é muito interessante mesmo, porque tem essa questão, né, você fala, meu Deus, como que consegue compreender isso? E eu fico maravilhado, obrigado por compartilhar, creio que a gente vai agradeço a oportunidade. Aí. E, gente, mais uma vez, obrigado a todos por a gente estar junto. Eu creio que cada vez mais a gente vai se conectando. Eu estou esperando a família da irmã Valéria aqui em Paraty, né? Vamos combinar aí, eles passarem uns dias aqui. Vocês que quiserem vir passar aqui enquanto a gente está com a base aqui, vou passar pelo Rio de Janeiro, pelo estado aqui, manda mensagem aí, a gente tem uma base aqui, ó, você ficar na 0800 aqui, de frente para a praia aqui, tomando água de coco, descansando, né? E vamos estar juntos, gente. Muito obrigado mesmo. Eu pedi aí para o nosso irmão Adilto, pastor Adilto, orar aí pelo final. Também já coloca a causa do nosso pastor Jackson aí, né? Para que o Senhor possa abrir as portas aí. Amém? Okay. Então, oremos, irmãos. Pai querido, nós louvamos a Ti por cada vida presente nessa mesa, nessa noite. Tu conheces, Pai, cada um de nós, Tu conheces as necessidades, sejam elas materiais, físicas, emocionais ou espirituais. Queremos lembrar a necessidade do nosso irmão, foi colocada aqui nessa noite diante de nós, e já agradecer ao Senhor pelo suprimento desse valor que ele já tem, e nós temos plena convicção que todo o valor será alcançado em breve. Que o Senhor levante, Pai, pessoas que tenham coração na Tua obra, pessoas que queiram investir em missões, em reino. Levanta, Pai, os mantenedores, usa, Pai, as nossas vidas também, para que esse valor seja alcançado, Pai. Continua abençoando o ministério do pastor Jackson, sua família. Sabemos a dificuldade que é plantar a igreja nesses rincões do Nordeste, toda essa tradição de religião. O inimigo tem cegado para essas pessoas, mas aonde o teu evangelho chega e ele é ensinado, o teu Espírito age e abre o entendimento dos corações e que eles continuem firmes
comunicando, pregando, acima de tudo, testemunhando, criando relacionamento com essas pessoas, amizades, abra portas, ó Pai, traga mais e mais pessoas, e no meio desses que o Senhor levante também mais missionários, mais obreiros para a tua obra, porque ainda temos muitos rincões aqui nesse Brasil, seja no Nordeste, aqui no Norte, ribeirinhos, outras etnias indígenas sem presença missionária. O desafio ainda é grande, que o Senhor levante mais obreiros, levante mais igrejas, parceiros, ó Pai, pessoas que estejam se associando conosco para interceder, para contribuir. Nós te louvamos por essa rica oportunidade nesta noite e agradecemos, desejando as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus sobre a vida de todos nós. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Bom descanso, Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Deus Qualquer abençoe, coisa- meus irmãos. Foi um prazer. Valeu. Pessoal. Tchau, tchau.